Cristo nos ensina a parábola dos maus lavradores. Nesta parábola, Jesus conta que um homem possuía uma vinha e a deixou aos cuidados de lavradores que deveriam dela cuidar. E viajou. Diz ainda a parábola que no tempo em que os frutos seriam dados, aquele senhor mandou que seus servos fossem aos lavradores, a fim de receberem os frutos para entregá-los ao dono da vinha. É então que aqueles servos, aqueles lavradores, matam os servos, apedrejam a uns servos, matam a outros, espancam a outros. E aquele dono da vinha ainda envia mais servos, que também são mortos, espancados, apedrejados por aqueles lavradores maus. Diz a parábola que o dono da vinha, então, decide enviar o seu próprio filho. E é muito significativa a expressão do dono da vinha nessa hora, pois ele diz: eles respeitarão meu filho. E meus queridos, aqueles lavradores maus, tomados por ambição, querem se apossar da herança do filho e matam o filho. E Jesus Cristo termina essa parábola fazendo uma pergunta muito específica. Quando o dono da vinha vier, o que fará a esses lavradores? E os homens que ouviam a parábola de Jesus lhes responderam: o dono da vinha haverá de tomar providências, sem dúvida. Tomará a vinha da mão desses lavradores e a alugará a outros lavradores que no tempo dos frutos rendam. Façam o trabalho como deveria ter sido feito. E assim a vinha do dono, do senhor, daquele dono da vinha, pudesse ser bem administrada e rendesse frutos. Jesus Cristo, então, termina aquela parábola citando um salmo das Escrituras que dizia: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular. A pedra angular é aquela pedra com a qual uma construção se inicia. É a principal pedra da construção. E ele ainda diz, como o Salmo cantava: o Senhor fez tudo isso. E isso é maravilhoso diante dos nossos olhos. Meus queridos, essa parábola, sem dúvida alguma, quer se referir à vinha do Senhor, que era o povo de Israel no Antigo Testamento, a videira, a vinha do Senhor. Muitos dos profetas compararam o povo de Deus sob a antiga aliança com a vinha, com a videira. Essa vinha foi tirada de maus lavradores, os falsos israelitas, os judeus que mataram não apenas todos os profetas, mas o próprio Filho de Deus. E não tiveram respeito nem mesmo com o Filho do Deus a quem eles serviam ou diziam servir. Por não reconhecerem que o Filho do Deus a quem eles pensavam servir era o próprio Deus juntamente com seu Pai.
e assim mataram Jesus Cristo, Filho de Deus. E então o dono da vinha tirou a vinha da mão desses lavradores maus e convocou novos trabalhadores, novos lavradores, para que fizessem parte da videira verdadeira. Por isso Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Como ramos da videira verdadeira, somos lavradores, tanto quanto os filhos de Israel outrora. Como ramos da videira verdadeira, precisamos estar unidos a Cristo, respeitando-o, ao invés de assassiná-lo como os judeus o fizeram. Meus queridos, a igreja nos chama, através desse evangelho, a respeitarmos o Filho, reconhecermos que Ele é a pedra principal, a pedra com a qual todo o edifício da igreja foi construído, a pedra a partir da qual o universo tem sido transfigurado. E esse evangelho chama a igreja e todos os homens ao respeito. Em dias em que a justiça tem sido burlada, onde os homens estão chamando o bem mal e o mal bem, em dias onde o caos parece se estabelecer, ou é produzido, fabricado, com objetivos espúrios, em dias onde homens de Deus estão sendo espancados, mortos, apedrejados pelas pedras da perseguição, da injustiça, da incompreensão, de uma ação programática contra a igreja. Nesses dias que os homens não mais respeitam o Filho, tanto quanto os judeus outrora, é preciso que, como igreja, respeitemos o Filho, a Ele nos apeguemos, quais ramos da videira verdadeira, estejamos nos nutrindo da seiva desta videira, que é a carne e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos afastemos da Santa Eucaristia, como se torna comum em nosso país, em nossa região. Ao contrário, aproximemo-nos da carne e do sangue de Cristo, porque Ele é a pedra a partir da qual o universo está sendo transformado. Enxerguem os homens se quiserem ou não. Mas a transfiguração do universo começou. E é possível enxergá-la quando nós respeitamos o Filho. Quando nós não o assassinamos com nossas obras, com nossas atitudes, com nossas posturas, com nossas escolhas e opções. Quando nós respeitamos o Filho, porque não o vitimamos. Hoje, o vitimismo é grande, mas as verdadeiras vítimas são aqueles que por Cristo estão sendo perseguidos. Reconheçamos, meus queridos, que o nosso respeito a Cristo deve servir como exemplo para que todos ao nosso redor respeitem o Filho de Deus. E assim, a pedra que tantos rejeitam, Jesus Cristo, seja reconhecida pelos nossos corações e pelos corações de muitos como uma obra divina, maravilhosa aos olhos daqueles que rezam, daqueles que melodiam, daqueles que cantam ao Senhor, daqueles que louvam a Deus, daqueles que adoram a Deus. Foi isso que o salmista, muitos anos antes de Cristo vir ao mundo, cantarolava. Melodiava dizendo: a pedra que os edificadores rejeitaram se converteu em pedra principal. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. E isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, meus queridos, que nós
nos regozijemos e nos alegremos, porque a transformação do mundo começou e começa a cada Eucaristia, recomeça a cada Eucaristia. E que nesse domingo, a nossa pequenina paróquia, que coincidentemente teve tão poucas pessoas, mas que ela recomece, que cada um dos que aqui comunguem recomece, ainda que o Filho de Deus esteja sendo desrespeitado nesse mundo, que nós sejamos lavradores aprovados, ramos verdadeiramente unidos à videira verdadeira, e dessa forma sejamos conduzidos mais e mais ao reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.